Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa videoaula. Nessa videoaula nós vamos discutir um pouquinho sobre o ciclo de Bohr-Haber. Bohr-Haber, tá faltando um N ali no nome do Bohr. Esse ciclo, tá, que a gente vai discutir foi proposto, né, por Max Bohr e por Haber para poder encontrar ou determinar a energia reticular de alguns cristais. No final do vídeo a gente vai explicar um pouquinho o porquê da necessidade qual que é o porquê, né, saber um pouquinho dessa energia reticular. Mas enfim, ele então propôs um mecanismo, né? E esse mecanismo que ele propôs, que eles propuseram, né, para poder determinar essa energia reticular, ela também foi muito útil para poder determinar a afinidade eletrônica de vários elementos químicos. Então, alguns compostos, né, iônicos, era possível determinar essa energia reticular, né, através de experimentações, e então possibilitava determinar a afinidade eletrônica de alguns elementos que faziam parte desses compostos iônicos. E aí, a partir do momento que eu determinava a afinidade eletrônica desses compostos, desses elementos químicos, permitia que eu determinasse a energia reticular para outros compostos iônicos que esses elementos estavam presentes, tá? Esse ciclo, né, do Bohr-Haber, ele se baseia numa reação de formação, né, de um sólido iônico. Sempre na formação de um sólido iônico, eu vou ter uma reação de dois elementos químicos, né, a partir dos seus estados simples, né, na sua forma simples, como substâncias simples, né, entre um metal e um ametal, que vão formar então um composto iônico, tá? Nós não vamos entrar bem na questão das ligações químicas, porque não é o objetivo dessa aula, mas aqui, né, eu vou ter o sódio, por exemplo, né, que vai ceder um elétron lá para o cloro, para um dos átomos de cloro, né, da molécula Cl2, que vai formar um íon de sódio e, consequentemente, o átomo de cloro vai formar um íon cloreto. E eu tenho a atração eletrostática que vai formar o cloreto de sódio, como a gente, né, vocês já devem ter ouvido isso em alguma outra aula, tá? No entanto, e aí a gente consegue determinar, tá, a variação de energia desse processo. Eu consigo determinar qual foi a entalpia de formação desse cloreto de sódio, né? Só que, dentro de qualquer parâmetro termoquímico, não há necessidade de eu saber o caminho, a forma com que eu vou determinar as diferenças de energias, não interferem tanto, né? Vamos lembrar que para poder determinar a variação termoquímica, né, ou seja, a variação de energia em qualquer processo, eu apenas preciso saber o estado final e o estado inicial. E aí a diferença desses dois estados energéticos me dá a variação de energia que ocorreu durante aquela transformação. Então eu posso pegar essa formação, por exemplo, desse composto iônico e fragmentá-la, né, em outras etapas, tá? Eu posso, por exemplo, o sódio, para ele poder, né, o sódio está no seu estado metálico, sólido, para ele poder reagir com um dos átomos de cloro, lá da minha molécula de cloro, né, molécula Cl2, ele precisa antes passar para o estado gasoso, né? E aí depois de passar para o estado gasoso, ele precisa perder um elétron que vai para o cloro. Esse cloro também, antes dele receber esse elétron do sódio, ele precisa virar átomos de cloro, né? Ele precisa sofrer um processo de atomização, né? De quebrar aquela ligação química, né? Um processo de dissociação. Eu tenho ali uma molécula de Cl2 e essa molécula de Cl2 então precisa ser quebrada, dissociada, né? Em dois átomos de cloro. E aí sim, esse átomo de cloro vai receber aquele elétron, né, que o sódio está liberando, está cedendo, e vai formar o íon cloreto. E aí agora sim, eu tendo ali a presença do íon de sódio e o íon cloreto, ambos nos seus estados gasosos, vão se combinar, formar uma ligação iônica, formar um composto iônico, e a partir daí eu tenho a formação do nosso cloreto de sódio, tá? Repare então que eu estou pegando uma reação relativamente simples e fragmentando ela em várias etapas, em vários passo a passo, né? Que é mais fácil de perceber nessa figura. Repare aqui, vou aumentar um pouquinho. Basicamente isso aqui que eu falei, tá? O foco da figura não ficou muito boa, mas eu acho que dá pra gente entender. Repare então que o sódio sólido, né, metálico, ele primeiro precisa então ser convertido, né, aqui nesse processo que está marcado com o número 2, convertido em átomos de sódio no estado gasoso. Esse átomo de sódio no estado gasoso então precisa ser convertido em íon de sódio, né, liberando aqui um elétron.
E ao mesmo tempo, né, vamos dizer assim, né, ao passo que isso aqui tem que acontecer, a minha molécula de Cl2 também precisa sofrer um processo de dissociação, né, ou seja, de quebrar aquela ligação covalente que há entre esses dois átomos de cloro, formando átomos de cloro no seu estado gasoso. Esse átomo de cloro no estado gasoso, então, é que pode receber o elétron, né, que foi liberado lá pelo sódio, e formar um íon cloreto. E aí os dois então vão combinar, né, vão interagir e formando o nosso cloreto de sódio. E aí, segundo a lei de Hess, né, a variações de energia que eu vou ter aqui, tá, de formação do sódio mais a molécula do cloro formando o cloreto de sódio, essa variação de energia tem que ser igual à soma de todas as variações de energia dessas etapas, né, que compõem esse meu processo, tá? Isso aqui provavelmente vocês já têm estudado, ou vão, né, provavelmente estudaram um pouco disso lá no ensino médio ainda, quando vocês estavam estudando termoquímica, né? E aí vocês aprenderam um pouco sobre essa lei de Hess. Não sei se vocês vão lembrar, mas essa lei de Hess basicamente falava que se eu tinha uma reação química, essa reação que pudesse ser fragmentada em várias etapas, a variação de energia dessa minha equação global é igual à soma dessas etapas que compõem a minha reação, né? Que compõem essa minha equação global, tá? A única coisa que a gente tem que tomar cuidado, né, e ficar atento é que essas variações de energia, algumas vão ser endotérmicas e outras vão ser exotérmicas, né? Eu vou aumentar aqui novamente. Então repare que aqui eu vou ter uma imagem melhor, tá? Mais pra frente eu juro. Mas aqui essa também não tá, assim, o foco dela não tá muito bom, mas dá pra gente poder discutir. Então repare que eu tenho aqui no estado zero, né, lá no estado de energia zero, né, porque eu tenho substâncias simples. Vão lembrar que todas as substâncias simples, no seu estado padrão, vai ser zero, né, a entalpia dessa substância. Então aqui a entalpia do sódio e a entalpia do cloro é zero, tá? E aí então o sódio ele precisa absorver uma certa quantidade de energia para poder virar sódio gasoso. Esse processo nós chamamos de sublimação. Logo, ele é um processo endotérmico, né? Entra energia no meu sistema. Por isso que o meu sistema aumenta de energia. Para quanto foi essa energia? Nesse gráfico aqui, nessa figura, não tem esse valor, né? Eu não sei para quanto está indo, tá? Mas eu sei que aumenta essa energia. Por enquanto, eu quero apenas que a gente analise os fatores que são endotérmicos e os fatores exotérmicos, tá ok? Então, aqui no sódio, né, virando sódio gasoso, há um ganho de energia, por isso é uma etapa endotérmica. Em seguida, o nosso sódio vai liberar um dos seus elétrons. Para poder liberar um dos seus elétrons, ele precisa absorver uma quantidade de energia, que nós chamamos de energia de ionização, que também é um processo endotérmico, né? O sódio, para poder liberar o elétron, ele absorve novamente mais energia. Repare então que meu sistema, né, meu sistema de sódio e cloro, sofre novamente aqui uma elevação de energia, né, se tornando um sistema ainda mais energético. Para eu poder quebrar a minha molécula de cloro em átomos de cloro no estado gasoso, a minha molécula de cloro também precisa absorver energia. Essa energia é chamada de energia de dissociação. E aí é fornecida então para a molécula de cloro, que vai virar lá átomos de cloro no estado gasoso. Outro processo endotérmico. Agora sim, o meu cloro vai acomodar esse elétron que o sódio ejetou, né? E vai formar então o nosso cloro, nosso íon cloreto, tá? Então agora esse processo aqui, né, que vai liberar uma energia, né, o cloro vai acomodar um elétron e libera uma energia, essa energia é chamada de afinidade eletrônica, que é um processo exotérmico. Então está aqui uma redução de energia do nosso sistema. Quando o íon de sódio combina com o íon cloreto, forma-se uma rede cristalina, tá? E essa rede cristalina, quando se forma, né, o nosso cristal do NaCl, também libera uma energia. Essa energia é chamada de energia reticular, que é a energia que mantém, né, os íons então presos dentro daquele sólido. E é um processo também bastante exotérmico, né? Repare que aqui que libera bastante energia, que é o que torna esse processo favorável, né? Se não fosse essa energia liberada aqui, essa energia reticular, eu não teria formação do cloreto de sódio, tá? O cloreto de sódio só forma porque há essa liberação grande, né, de energia. Repare por quê? Porque repare que aqui o íon de sódio e o íon cloreto possuem uma energia maior do que quando eu tinha só o sódio metálico e uma molécula de cloro. Então não é vantagem, se não fosse, né, essa energia reticular, não seria vantagem formar íon de sódio e íon cloreto. Era melhor ficar como o sódio metálico e moléculas de cloro, tá?
Isso aqui só é favorável, né? Esse processo de formação de cloreto de sódio só é um processo espontâneo e favorável, né, de se acontecer devido a essa energia reticular, então, que é liberada, né, bastante intensa. E aí forma, então, o nosso cloreto de sódio. Repare que é o mesmo produto que a gente apresenta lá na nossa reação, né, de formação, quando eu pego o sódio metálico, né, apenas com cloro e formo lá o meu NaCl, né. Essa, tá vendo? Ó, essa aqui ficou mais bonitinha. Vou aumentar aqui também. Repare que agora tem essa representação, né, desse ciclo, então, com os valores, né? Nesse caso aqui, tá? Hipotético, nessa situação hipotética, vamos supor que eu não soubesse ali a variação de energia de formação, né, do meu NaCl, tá? Que é esse ΔHF aqui. Mas eu sei, vamos supor que eu tenho conhecimento, né? Alguém já realizou algum experimento que já me forneceu, por exemplo, a energia, né, o ΔH de sublimação do sódio, que é essa primeira etapa, né? Repara que a primeira etapa, então, tem o sódio metálico sendo convertido em sódio gasoso e a energia necessária é a que a gente chama de entalpia de sublimação, né? Ou energia de sublimação aqui do sódio sólido passar para o gasoso. Em seguida, eu vou ter aqui um processo, uma reação de dissociação da nossa molécula de cloro, né? Que vai virar, então, átomos de cloro. Está aqui a energia, né, de dissociação. Repare que está dividida por 2 porque eu quero a energia de apenas um dos átomos de cloro, tá? Então, essa energia de dissociação é para a minha molécula, tá? Como é meio Cl2, né, na minha reação global, eu estou considerando apenas meio Cl2, que é apenas um íon de cloreto para cada íon de sódio. Então, eu preciso dividir essa energia por 2, tá? Então, pego essa energia agora, né, de dissociação, essa entalpia de dissociação da molécula de cloro, molécula Cl2, divido por 2 e eu tenho, então, a energia de dissociação associada a apenas um átomo de cloro. Em seguida, o meu átomo de sódio, no estado gasoso, precisa absorver uma energia, né? Essa energia chama de energia de ionização, e forma o nosso íon de sódio. E aí eu formo, então, o que nós chamamos, né, o íon de sódio mais átomos de cloro mais o meu elétron. O cloro agora, o átomo de cloro, então consegue acomodar esse elétron e formar o íon cloreto. E aí libera, né, essa quantidade menos 349 kJ de energia, que é a afinidade eletrônica do cloro. E quando o íon de sódio combina com o íon cloreto, formando o NaCl, libera aqui uma energia, né, de rede, né, a energia cristalina, do retículo cristalino aqui, a energia reticular, não dá para ver, né, mas é menos 700 alguma coisa, tá? Libera uma certa quantidade de energia, então, para formar o nosso cloreto de sódio. Se eu sei que essa entalpia de formação é igual, então, à soma de todas essas energias, basta fazer a soma, considerando os sinais positivo e negativo, para eu determinar o ΔHF, né? Ou seja, eu somaria aqui, né, eu pegaria ali o meu ΔHF, né, que é a minha entalpia de formação, seria igual ao 97,4 mais 121,3 mais 495,8 menos 349 menos 700 e alguma coisa, que não dá para ver, e eu teria então o meu ΔH de formação do cloreto de sódio, tá? E assim, mas pensa, né, analisando por aqui, a gente consegue perceber também que caso também, ao invés do ΔH de formação, eu queira obter a afinidade eletrônica, né, do meu cloro, basta eu pesquisar, né, já tem pesquisado, já tem tabelado, né, dentro de certas condições, né, dentro de certos parâmetros, a variação de entalpia aqui de formação do cloreto de sódio, esse valor já é conhecido, e eu consigo, então, a partir disso, determinar também minha afinidade eletrônica, utilizando a mesma fórmula, né? Só que agora a minha variável vai ser a afinidade eletrônica, né? Meu ΔHF vai ser conhecido. Enfim, eu apenas substituir os valores na fórmula e na minha equação eu consigo também determinar a afinidade eletrônica. Então era isso que eu queria dizer, né? Então repare que no começo, esse ciclo de Bonabre, né, apesar de ter sido proposto para calcular, para determinar, na verdade, a energia reticular, tá, de alguns sólidos iônicos, vários elementos químicos não tinham afinidade eletrônica determinada. Então, eles utilizaram esse ciclo, né, para antes determinar a afinidade eletrônica desses elementos químicos, que não tinham, né, a afinidade eletrônica ainda determinada, em compostos iônicos que já se conhecia a energia reticular, para depois utilizar, né, essa afinidade eletrônica nos cálculos da energia reticular de outros compostos iônicos, tá? Não sei se ficou claro, mas enfim. Aqui tem só mais um outro exemplo, né,
outro ciclo de Bonarbe, né, com outro elemento. Repare que aqui agora eu tenho a reação de formação do fluoreto de lítio, e aí eu vou ter então a reação do lítio metálico com o flúor, né, a molécula F2, para formar o nosso fluoreto de lítio. Então tem a reação direta, né, aqui do lítio mais fluoreto mais o flúor formando fluoreto de lítio, ou posso fragmentar então essa minha reação global em etapas, de forma então que eu tenho a primeira sublimação do lítio, né, de sólido para gasoso. Depois eu vou ter aqui a reação de ionização do nosso lítio, que passa, né, para Li+, né, para íon de lítio, mais um elétron. E depois eu tenho então a reação de dissociação do nosso flúor, né, formando aí átomos de flúor. Chamar a atenção aqui também, repare que a ordem, tá, pessoal, para essas etapas não é padrão, né? Na verdade, o que determina o que vai acontecer primeiro, se o que vai acontecer primeiro é uma sublimação, depois a ionização, ou se é sublimação, depois a dissociação e depois a ionização, é a energia de cada uma dessas etapas, tá? Se a energia, por exemplo, de ionização do meu metal for maior do que a energia de dissociação da minha molécula, então primeiro vai acontecer a dissociação e depois a ionização, né, do meu metal. Tá? Então, quem determina a ordem do que vai acontecer é a energia de cada uma dessas etapas. Né? Quanto mais energia ele precisar absorver para aquilo acontecer, mais alto vai estar, né, essa minha etapa dentro dessa escala, né, dentro desse meu diagrama. Né? Então, observe, eu só consigo montar esse diagrama, tá, se eu conhecer a energia específica, né, de cada uma dessas etapas. E aí eu consigo dizer, então, qual processo que vai acontecer em cada etapa, né? A ordem de cada etapa, tá? Vou aumentar aqui novamente. Então, o flúor, e aí então, repare, então nesse caso, repare que é diferente lá do cloreto de sódio, né? No cloreto de sódio, eu primeiro tinha a dissociação do cloro para depois ter a ionização do sódio. Aqui não, eu tenho primeiro a ionização do lítio, porque a energia de ionização do lítio é menor do que a energia de dissociação do flúor. Então, ocorre primeiro a ionização do lítio, depois a dissociação do flúor. E aí eu vou ter então aqui no meu meio o íon de lítio mais o átomo de flúor mais um elétron. O flúor então acomoda o elétron, forma o íon fluoreto, que vai combinar com o íon de lítio e formar o nosso fluoreto de lítio, né? Liberando ali a energia reticular para a formação desse nosso sólido, ok? Essa questão, tá, pessoal, a gente saber, né, a energia reticular de um composto iônico, ela é essencial, por exemplo, para que a gente possa saber o quanto que esse composto é solúvel, né? Repare que quando eu dissolvo um composto iônico em água, minhas moléculas de água vão realizar um fenômeno chamado de solvatação com os íons daquele meu composto iônico. Esse processo de solvatação, ele vai como se ele quebrasse então as ligações iônicas que existem, né, dentro daquele meu composto iônico, para que ele pudesse ser dissolvido, né, vamos falar assim. Só que esse processo só vai acontecer se a energia de solvatação, né, porque quando essas minhas moléculas de água solvatam esses íons do meu composto iônico, tá? Repare, eu vou aumentar aqui um pouco para vocês poderem ver. Solvatação é isso aqui, né? Repare que eu tenho então a parte da molécula de água de carga positiva voltada para o meu íon negativo e a parte da minha molécula de água com, né, momento de polo ali negativo voltado para o meu íon positivo. Isso aí é a solvatação, né, que está acontecendo ali com os íons, por exemplo, o íon cloreto e o íon de sódio. Só que isso acontece se a energia de solvatação for maior do que a energia reticular. Se a energia reticular que prende os meus íons for muito forte, esse meu composto iônico não vai ser dissolvido em água. Então repare que a partir do momento que eu sei o quanto que é né, como é o seu módulo dessa energia reticular, eu sei imaginar, né, eu sei inferir, né, se aquele composto vai ser solúvel ou não, ou qual que vai ser mais solúvel do que outro, tá? E assim por diante. A partir desse ciclo de Bonarbe também, vou voltar aqui um pouquinho. Aqui, pode pegar o próprio do cloreto de sódio. Repare também que isso aqui, tá? Esse ciclo de Bonarbe, ele pode me ajudar a definir várias coisas, como por exemplo a questão de reatividade de um determinado metal. A nobreza de um metal, ela é determinada pela possibilidade ou pela espontaneidade ou favorecimento desse processo inteiro aqui acontecer. Se a energia
sublimação ou ou a energia de ionização, né, do meu íon de sódio, desse meu metal, não do íon de sódio, mas do meu metal, desse metal hipotético que eu tenho ali, for muito grande, de forma que a energia reticular que é liberada aqui não compense a quantidade de energia que é absorvida durante esse processo, o meu metal não vai reagir. Né? Por isso que eu vou ter então alguns metais que são muito pouco reativos. Né? Ou seja, eles não vão ter uma tendência em combinar com outros elementos para formar outros compostos, eles vão ter uma tendência de ficar na sua forma metálica, que é o que a gente conhece às vezes como metais nobres. Né? Por quê? Porque a energia de sublimação deles ou a energia de ionização deles é muito grande. E é de forma que mesmo ele formando um íon e combinando com outro íon negativo, a energia reticular que é liberada não compensa essa quantidade de energia que é absorvida. Tá? Vamos lembrar que em todo processo, para ele ser espontâneo, todo processo químico para ser espontâneo, a energia final daquele composto, daquele meu produto final que é obtido, tem que ser menor do que a energia dos meus reagentes que eu tinha no início. Tá? Se o meu produto não tem menos energia do que o meu reagente não vai virar o meu produto. Tá? Todo processo químico ele vai no sentido de diminuir a energia do meu sistema, de tornar algo mais estável. Quando a gente fala de diminuir a energia do meu sistema, é porque ele é mais estável, tá? E assim ele é mais difícil de ser quebrado e vai ser mais favorecido, né? Quimicamente falando e fisicamente falando também. Ok? Pessoal, por hoje é isso, né? Espero que tenha entendido um pouco sobre essa questão do ciclo de Bohr-Haber, né? Ele é muito interessante para determinar a afinidade eletrônica, energia reticular, ou até mesmo a entalpia de formação, como vocês puderam ver, né? Se eu tenho ali meu ciclo Bohr-Haber formado, qualquer um daqueles fatores termoquímicos, né, eu posso colocar como variável e eu consigo determinar, desde que eu saiba os outros parâmetros, né, os outros fatores envolvidos no ciclo. Tá? E aí na próxima aula a gente continua com questão de polarizabilidade, tá, dos nossos elementos químicos também, que é outra propriedade geral dos elementos que é essencial, né, para a gente entender um pouco aí sobre questão de polaridade de moléculas, enfim, interação entre íons e moléculas. Mas isso fica para o próximo vídeo então, beleza? Até a próxima.